Natália Fiuza, vamos falar mais do jogo, os motivos que levaram o Brasil a vencer a seleção peruana por 4-0, com 2 gols de pênalti do Rafinha, com Luiz Henrique, com Andréas Pereira. Queria que você analisasse pontos positivos e também pontos que merecem atenção nessa vitória, essa goleada do Brasil aí em Brasília. Nath. Primeiro, Cirilo, dizer que o Brasil estreou nas eliminatórias com uma goleada sobre a Bolívia, né, por 5-1, e agora começa o retorno também com uma goleada. Mas essa goleada de agora, ela vem num momento muito oportuno e dá um recado também aos adversários, né? Numa rodada em que a Argentina goleia, a Colômbia goleia, o Brasil também constrói uma vitória com placar elástico, acho que traz um respaldo frente aos adversários. Um Brasil agora já colado no Uruguai, mesmo número de pontos, e na próxima data FIFA eles se enfrentam, né? Então já é um confronto direto para o Brasil, mas agora na parte de cima da tabela. Então acho que o momento dessa goleada foi extremamente oportuno. E eu falava no nosso pré-jogo que o futebol de seleções, ele necessita de uma resposta muito rápida, mas as coisas também mudam muito rápido. E que às vezes é um jogo, é uma goleada, é um jogador que se destaca, é uma alternativa que se encontra, que faz virar a chave. E tomara que esse tenha sido o jogo para o Brasil virar a chave e encarar essa reta final de eliminatórias, não só pensando exclusivamente nos 3 pontos. Classificar a Copa do Mundo, o Brasil vai. Mas que agora, com mais confiança, com mais alternativas, o Dorival também consiga usar esses jogos para dar cada vez mais uma cara à seleção brasileira. Porque também de nada adianta chegar à Copa do Mundo se o Brasil não tiver um grupo forte, se o Brasil não tiver uma identidade de jogo, se o Brasil não tiver uma cara. Então agora, com mais tranquilidade, essa aqui eu vou dizer que foi a goleada da paz. Agora com mais tranquilidade, que os jogos sirvam também para buscar o desempenho, para buscar padrão de jogo, para buscar entrosamento, até porque, como o tempo de treino é muito curto, os jogos são fundamentais também nessa construção. Mas acho que o que a gente tira de mais positivo, né? Foi um Brasil agressivo, numa rotação mais rápida, num contexto ofensivo, atacando com mais gente, colocando mais gente para pressionar a última linha de marcação da seleção peruana. Isso fez com que o Brasil hoje tivesse força pelo lado do campo, com o Savinho e com o Abner, que foi um ala o jogo inteiro, mas que também tivesse poder de fogo, construindo o jogo por dentro, com Rafinha e com o Rodrigo. A seleção brasileira ainda peca em algum momento em se encontrar dentro do campo, né? Isso é a falta de entrosamento, que só o tempo vai fazer melhorar. Mas você vê em algum momento a conexão entre os volantes e os homens de frente falhando. É um passe que erra aqui, é uma bola que conduz um pouquinho a mais ali, e aí o adversário chega e rouba. Mas eu gostei hoje porque foi uma seleção brasileira de mais aproximação. A gente conseguiu ver hoje triangulações, tabelas. A gente conseguiu ver o Brasil, às vezes, começando o jogo pela direita, invertendo para a esquerda, fazendo um movimento contrário também. A gente viu o Dorival, dentro da sua mente aberta, digamos assim, as novas possibilidades. Encontrar 2 atacantes que foram decisivos, determinantes nessas datas FIFA do mês de outubro, o Igor Jesus e o Luiz Henrique. O Igor Jesus hoje não fez gol, mas muito participativo, brigando muito dentro da área, fazendo pivô quando tinha oportunidade, chamando marcação. O drible que ele dá no zagueiro do Peru, que depois origina o segundo pênalti, é de centroavante, é de quem conhece do ofício. O Luiz Henrique entrando com muita fome, ele tem velocidade, ele tem explosão. Então acho que isso também às vezes falta ao Brasil, né? Jogador que parte para cima. Seleção brasileira, pentacampeã do mundo, é acostumada com isso, com jogadores que chamam a responsabilidade, que buscam o protagonismo. Então eu gosto disso no Luiz Henrique.
E o que me deixa mais animada para o futuro é que hoje conseguiu ser uma seleção com mais triangulações, com um jogo mais rápido, com um jogo mais leve, com um jogo mais agressivo, ainda sem poder contar com jogadores muito importantes. Então, quando você pensa que nesse time ainda pode entrar Neymar, ainda pode entrar Vinícius Júnior, ainda pode entrar o Estevão, as perspectivas são muito boas. E para esses caras também se destacarem, se eles entram numa seleção com mais confiança e com uma base um pouco mais estabelecida, isso faz crescer o futebol deles. O Vinícius Júnior, por exemplo, é uma peça importantíssima do nosso Brasil, que ainda não virou, que ainda não vingou na seleção, mas que tem muito potencial, e o Dorival tem que insistir, e a seleção tem que criar mecanismos para o jogo passar cada vez mais por ele, porque a gente sabe da capacidade que ele tem. Então, pensando que hoje conseguiu ser uma seleção mais dominante e ainda tem muita qualidade para entrar nesse time, e que, por outro lado, o Dorival vai encontrando alternativas que a gente não pensava antes, isso dá uma boa perspectiva para o futuro. Mas é preciso também ser realista. O jogo contra o Peru pode ser a referência? Não pode, pela fragilidade do adversário. O Peru incomodou naquele lance que eles fizeram o gol aos 11 minutos. Inclusive, eu até disse no intervalo que foi um erro de saída de bola, mas na verdade o erro na saída de bola foi antes, depois tem uma falta, e aí o lance origina-se dessa falta, né? A defesa trocando passes, e é uma bola longa que já encontrou o atacante do Peru lá na frente, que pegou a bola e passou pelo goleiro do Brasil e fez o gol, mas aí quando ele recebe, ele estava em posição de impedimento. Foi o único momento de desatenção da seleção brasileira e foi o único momento em que o adversário chegou. Então o Peru tem muitas dificuldades. Não dá para usar esse jogo como a referência em termos de enfrentamento, mas dá para usar como referência em termos de confiança, em termos de postura, porque os adversários de agora para frente são muito mais pesados, né? Tirando agora a Venezuela, você tem uma sequência de Uruguai, Colômbia e Argentina, que vai ser uma sequência inclusive decisiva para o Brasil brigar por uma liderança, enfim. Então acho que em termos de enfrentamento tem que ser realista, o time do Peru é muito fraco. O Brasil, com todas as suas limitações, era favorito a golear, mas fez isso construindo bem os seus gols. E eu acho que esse é o grande saldo positivo da noite, Cirilo.